Sabe mentes brilhantes? Pois é, ele é. O Marcelo Cotrim. Ele vai falar hoje sobre sentimentos de solidão nos momentos de mudança. Na verdade, quando o Marcelo está comigo, a gente gosta de abranger, porque assim, qualquer assunto nessa vida que você jogar, está aqui um especialista. Marcelo, te descrevendo, escritor, terapeuta, metafísico, o que mais? Palestrante, assim, mais de 30 anos, né, atuando aí. Mais de 30 anos, a favor Marcelo? da evolução das pessoas, da cura emocional. Então, meu trabalho é uma junção mesmo do lado terapêutico com o lado que eu chamo de metafísico, que é esse estudo da lei da atração, né? E a parte espiritualista num olhar universalista, né? Tocando até na ciência, relacionando com física quântica e tudo mais. Marcelo, e aí? O nosso tema de hoje, claro, só para a gente começar a desenrolar o que a gente colocou uma frase aqui, sentimento de solidão nos momentos de mudanças. Geralmente as pessoas se sentem acuadas nesse momento, rola insegurança. Com certeza. A gente tem que estar preparado para a mudança, a gente nunca está preparado. Primeiro, eu queria te agradecer a oportunidade, viu, Nani? Eu que agradeço. O teu carinho, tua amizade. É uma alegria ter viu? você aqui. Muito bom ter um espaço desse para causar insights, como eu costumo dizer nas pessoas, sobre uma nova vida, né? Olha, a solidão, ela vem porque as pessoas querem muita segurança. Então, vivem muitos anos na vida tentando não perder nada. Só que as mudanças exigem perdas. Nós precisamos abrir mão de situações, relações que não cabem mais, porque nós mudamos, né, o tempo inteiro. E aí vem o sentimento de tristeza e solidão. Na verdade, resumindo a ideia logo de cara aqui contigo, tentar evitar qualquer sofrimento da solidão só através da aceitação do novo. E aí, é difícil aceitar o novo? Ou a nossa mente fica meio trabalhando e burlando contra, né? Porque a gente fica meio... Eu vejo mudança, mas eu vejo também acomodação. Às vezes você está acomodado numa situação, aí então você se neutraliza, evita que aconteça uma mudança pela insegurança do que você não sabe o que vem. Exato. As pessoas perdem aquilo que tínhamos quando éramos crianças. A criança, ela vê o novo o tempo inteiro, tudo é novo. Ela aprende a falar, se comunicar, aprende o que as coisas são, andar. Só que a gente vai ganhando com a idade, através da educação, o medo dos riscos do futuro, né? Olha, isso aqui é perigoso, não mexa naquilo, não fale com estranhos. Se a gente parar para prestar atenção, a gente recebe muitas instruções na infância, da primeira para a segunda infância, que é a primeira vai até os 6 anos. A partir dos 7 anos de idade, a gente recebe muitas instruções, Nani, para termos medo da vida, medo do ser humano, porque a família tem medo, né, dos riscos a que a criança possa se expor, mas eu acho que prevalece o olhar para o medo e para o perigo e não para o lado bonito da vida. Então as pessoas têm medo de se arriscar. É como eu disse, elas querem... Mas então o erro está lá na infância. Pode deixar um adulto inseguro. Tá numa educação que é a média do inconsciente coletivo, né? Todo mundo nasce já debaixo dessa mentalidade. A gente fala inconsciente coletivo, é a mentalidade, né? E a mentalidade comum no inconsciente coletivo é o apego, tentar, como eu falei, obter segurança familiar, segurança num casamento, segurança... E não existe isso, né? Uma pessoa se dispõe a ter um filho, você que é mãe, mas os filhos crescem, daqui a pouco saem daqui, querem estudar longe, não é verdade? A minha de 13 anos já está planejando por aí para morar nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, por exemplo, a sua visão de vida com ela já vai mudando, porque a tua relação com ela muda, é inevitável. Sim. O novo faz parte do processo evolutivo do ser humano. Marcelo, mas isso é complicado. É complicado para os mais velhos, até mesmo essa aceitação. E está uma geração nova que está muito mais avançada, né? Eles são mais, sei lá, mais donos do nariz, eles estão mais avançados, a tecnologia está aí, então parece que tem crianças mais avançadas espiritualmente. Eu acho que é preciso ainda, eu acho que o mundo vai chegar num equilíbrio. Se a gente prestar atenção, Nani, olha que interessante, antigamente as crianças não eram valorizadas, falando décadas, mais de 50 anos atrás, 100 anos atrás, as crianças não eram valorizadas e os adultos tinham toda a autoridade, todo o poder e as crianças na adolescência queriam ser adultos. Hoje, a criança tem um poder muito grande e os adultos não, os adultos são vistos como ultrapassados.
Mudou, inverteu. Na verdade, inverteu. Inverteu. Se você olha uma criança, um pré-adolescente, você espera que ele saiba muito mais sobre o mundo do que, às vezes, uma pessoa, né, que tem... Com toda a experiência de vida. Com toda a experiência de vida, mas eu acho que os dois lados estão errados. É preciso olhar para a criança, sim, com todo o seu potencial incrível de aprendizado, que o adulto precisa reaprender isso. Você sabe que o meu trabalho é muito de reeducar adultos, né? A gente tem até um nome complicado para isso. É mais difícil? É mais difícil, porque o adulto tem a resistência racional, né, Nani? Tem a resistência da razão. Então, ele coloca uma série de mecanismos. Ou de achar que está certo, né? Às vezes está um erro, mas a teimosia também, né? Total. Marcelo, vou te fazer umas perguntas básicas dentro para desenrolar, porque eu quero puxar você em outras leques aqui, em outras áreas. Gente, já manda pergunta. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta do Marcelo Cotrim? Aproveita que o momento é esse, está liberado para vocês. 964-450532. Este é o WhatsApp do programa. Vamos lá. Por que nos momentos de mudança de vida costumamos nos sentir só? Pois é, tem uma coisa muito interessante, Nani, que acho legal colocar para todo mundo como insight. Sabe o que gera solidão no transcorrer da vida? A solidão vem com a maturidade, com a vida adulta. Em outras palavras, quando nascemos, nós encontramos uma família pronta para nós. Bem ou mal, todo mundo tem ali pessoas que cuidam de você, quando você é criança. E quando você vai deixando de ser criança, obviamente você vai ganhando autonomia, independência, você precisa cuidar de si. Só que existem camadas, digamos assim, ou estágios dessa maturidade. Toda vez que você precisa ganhar maior coragem para se colocar, para tentar coisas novas no mundo, vem o medo de se desapegar daquele suporte, daquele apoio. Então, o sentimento de solidão, ele é presente, não só... As pessoas não devem fugir totalmente disso. É porque existe solidão e solitude, né? Solidão é quando você sofre, não aceitando a mudança, o que é péssimo. E existe a solitude, que é quando você percebe que precisa estar só para se fortalecer nas suas convicções, nas suas ideias. Se conhecer. Precisa se conhecer, precisa ter uma identidade marcada, que às vezes na família você não teve. Você precisa ganhar... Criar o seu espaço. Respeito. E a sua segurança, né? Perfeito. Marcelo, nós só vamos para o nosso jornalismo, claro, porque está chegando já várias perguntas para você. Então, nós vamos para o jornalismo, e do jornalismo eu vou fazer as perguntas, tá, gente? Aproveita e manda agora, tá? Vai enviando quem está em casa. Tem alguma pergunta para o Marcelo? Não importa a área, não. Pode mandar para o Marcelo, não tem esse problema, não. 96445. Mas antes, vamos falar com você, Vitória maravilhosa, Santiago. Quais as notícias que tem hoje do Brasil e do mundo? Boa tarde, Nani, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Hoje, Nani, trouxe aí uma notícia nacional. Houve uma repercussão gigantesca desde a noite de ontem, após o ex-ministro, né, que até então era ministro de Segurança Institucional aí do governo Lula, Gonçalves Dias. Ele pediu demissão após um vídeo aí que mostra ele circulando no Palácio do Planalto no mesmo dia, no dia 8 de janeiro, quando aconteceram ali os atos antidemocráticos, né, na Praça dos Três Poderes. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele disse que a Polícia Federal deve ouvir Gonçalves Dias em até 48 horas. Ele que agora é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né? Então, o Moraes, ele também determinou que o novo chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional, que agora é o Ricardo Capelli, ele também informe em até 244 horas a identificação de quem são os servidores e civis militares que também aparecem no vídeo. Vale lembrar, né, para o pessoal que está de casa, que no dia 8 de janeiro deste ano, né, houve aí alguns atos antidemocráticos que ocorreram na Praça dos Três Poderes, onde o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional foram totalmente depredados, né, por atos aí de vandalismo, e existia aí uma expectativa por parte, principalmente da ala da direita, que estava pedindo a instalação de uma CPMI no Congresso para que fosse investigado, né? Eles queriam que tivesse aí o acesso às câmeras de segurança para que eles pudessem verificar quem que facilitou
facilitou, de repente, a entrada para essas pessoas conseguirem fazer aquilo que elas queriam ali, derrubar tudo, quebrar um patrimônio público, né? Quebrar ali coisas históricas que passaram de gerações em gerações para tantos presidentes da República. Então, existia essa expectativa e até então a CPMI não tinha tido aí autorização de ser instalada. O governo disse que havia outras prioridades, mas ontem, né, a CNN Brasil disse que conseguiu acesso, né, a mais de 20 imagens de segurança da parte interna do Palácio do Planalto, onde mostra, Nani, livremente ali Gonçalves Dias, que até então era ministro de Segurança Institucional do governo. Inclusive, ele foi um dos escolhidos a dedo ali pelo presidente Lula para fazer parte desse time de segurança. E as imagens mostram ele aparentemente ali muito tranquilo, circulando. Em dado momento, ele e alguns militares até servem água para um dos vândalos que estão ali depredando e quebrando tudo. Então, houve uma repercussão nacional com tudo isso que aconteceu e agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que ele tem até 48 horas para dar declarações e o mais esquisito, né, de tudo isso que tem gerado, será que houve uma facilitação do governo Lula? Será que não houve? Então, tudo isso está sendo investigado, porque as imagens, Nani, também mostram que no momento que essas pessoas entraram ali no portão para ter acesso à Praça dos Três Poderes, tinham muitos militares no canto esquerdo e eles viram as pessoas entrando e não tiveram muito ali uma reação. Então, tudo isso agora está sendo investigado para entender se houve facilitação, se houve prevaricação por parte do governo federal. Então, agora, essa CPMI, onde será investigado tudo isso, ela finalmente já está aí, nos próximos dias será instalado para que essas pessoas sejam investigadas. E logo depois que a CNN Brasil divulgou essas imagens, o Gonçalves Dias, que era ministro de Segurança Institucional, pediu demissão após participar ali de uma reunião com o presidente Lula, o que gera um estado aí de instabilidade, né, no governo federal e de uma crise institucional que, com toda certeza, a gente espera que essa CPMI saia, né, e que tudo isso seja esclarecido. Quem participou? Houve facilidade por parte, houve uma facilitação por parte do governo federal ou não? Então, tudo isso agora será investigado e analisado. Nani? E esclareça, né? Que deixa a população, pelo menos, consciente dos reais fatos, o que de fato aconteceu. Porque muitas pessoas foram presas, é um absurdo o que fizeram, depredação, a destruição, isso aí, independente de partido político, isso aí não tem que ser feito, entendeu? Mas, que eu acho assim, olha, nada fica escondido, gente. Não adianta você fazer uma coisa aqui ou outra, qualquer coisa nessa vida, sempre vem, a verdade sempre vem à tona em qualquer situação que seja, né, Marcelo? Então, vamos esperar que tudo aconteça da melhor forma possível. Pois é. Tanto que depois de tudo isso que aconteceu, né, o ministro do governo Lula, o Alexandre Padilha, ele disse que agora o governo federal apoia com toda certeza que a CPMI seja instalada para que isso seja esclarecido, o que tem gerado um grande burbúrio, né? Por que será que eles estão apoiando só agora? Mas, enfim, antes de que as investigações aí sejam totalmente esclarecidas, ninguém pode afirmar nada. A gente agora aguarda que tudo seja totalmente esclarecido e que os verdadeiros culpados, as pessoas que facilitaram tudo isso, sejam identificadas. Certo. Aguardando. Muito obrigada. Voltamos hoje, hein, às 18h30 no RB Notícias, com todos os detalhes aí deste caso, com todos os desdobramentos necessários. Nani. Obrigada, maravilhosa. Boa tarde, Vi. Tem perguntas para você, Marcelo Cotrim? Vamos lá. Vamos lá. Liberado. Ping-pong. Perguntas. Nani, querida, beijo grande, obrigada. Quanto tempo demora essa solidão? Como aceitar o novo? Sigo todas as teorias para achar caminhos felizes, mas não encontrei. Namastê, anônima. É importante separar, eu queria exaltar um pouquinho melhor aquela diferença entre solidão e solitude. Eu quero muito, professor, que você esclareça. Mestre. Vamos lá. Vamos lá. Então, por exemplo, o problema é que existe a solidão de quem lamenta o que perdeu, um relacionamento que acabou, os filhos que cresceram e saíram de casa, a perda de um trabalho. Esse tipo de solidão é o sentimento infantil, como eu falei antes, que gera sofrimento e que exige que a pessoa, terapeuticamente, ela consiga perceber o valor que ela tem, a capacidade que ela tem de se reinventar. Então, essa solidão vem como uma nostalgia com o passado. Essa solidão é péssima. Mas tem um outro tipo, que é a solitude,
que é o estar só, e é necessário isso para que a pessoa olhe para si com valor, com alto amor, que ela não seja dependente sempre de alguém para elogiar, para empurrar. Esse é o problema, né, Marcela? Você entrou num ponto interessante. Parece que a gente sempre tem que estar na dependência Exato, de estar com alguém, cercado de alguém, ter alguém amparando, alguém para o lado, para estar bem. Pois é. E você nasceu como? A gente nasce sozinho. Na verdade, não, né? Mas assim, na verdade, não, mas essa na... sensação, assim, parece que você nasceu... Tudo bem Sim. que a gente fala do parto, essa geração, mas a expressão, porque assim, você deposita a sua felicidade, a sua alegria, as pessoas não conseguem ficar sós, não conseguem, muita gente não consegue, muita gente, tá? Não estou falando assim, mas muita gente não consegue ficar sozinho, não consegue morar sozinho, fica sempre num desespero e está tendo muita depressão, muita crise de ansiedade devido a isso, a essa solidão. Exatamente, dependendo da educação que a pessoa recebeu. E da tendência nata de personalidade, claro, tem pessoas que realmente, ou porque elas são muito exigidas, sabe, 2 tipos de educação, é legal o pessoal de casa fazer essa análise agora enquanto a gente conversa aqui. Tem 2 tipos de educação que enfraquecem a personalidade. Quando a pessoa tem uma educação muito exigente, muito rígida, muito crítica, porque ela acha que tudo que ela faz está errado, e ela não aprendeu a confiar, portanto, na capacidade dela. E tem aquela pessoa que, por outro lado, ela é muito elogiada, mas ela é muito mimada. Os radicais opostos são péssimos. Aquele que é muito elogiado, muito mimado, claro, vai sempre depender desse elogio, desse empurrão, dessa valorização. Então, eu acho que o que falta para as pessoas é amadurecerem. Se você não teve uma base na educação, né, Nani? Tem que se dar. Eu falo que você tem que se dar o que você não teve para atrair da vida, aí eu falo um pouquinho até da lei da atração dentro disso, né? Unindo psicologia e metafísica, porque para você atrair pessoas que lhe deem o amor que você não teve, que lhe deem o valor que você não teve da família, primeiro você tem que se dar. Porque se você é a pessoa que filtra quem chega te criticando ou quem chega te valorizando, você é a pessoa que dá o tom, né? Agora, essa fase de transição de um velho mundo, de uma vida antiga para uma nova vida, ela é um pouco mais solitária, mas ela pode ser bem vivenciada pela solitude. Eu chamo isso de deserto pessoal. É um ciclo que a gente tem que passar. Ela perguntou quanto tempo. Então, esse tempo não dá para precisar, né? A pergunta dela é uma pergunta de quem ainda não se definiu. O que eu digo para ela é assim, procure se definir profissionalmente, procure ver o que você ama fazer. Eu acho que para a pessoa sair desse sentimento de solidão, ela tem que se redefinir. O problema é que ela pode demorar 6 meses ou ela pode demorar 6 anos ou mais, 10 anos. Vai depender dela sair da nostalgia, do lamento do passado que não volta e entender que a vida está aí como um potencial maravilhoso de construir o novo, novas relações. Não pode ter medo, né? Tem que deixar o medo de lado. As pessoas têm, exato, é muito medo. Tem que deixar o medo de lado. Recomeçar não é fácil, é desafiante, mas é interessante. Porque assim, a gente tem que viver o presente. O passado já foi e o futuro não existe, pode vir a não existir. Então, se o nome já chama presente, é porque é um presente. Aproveita então agora e transforme. E tem mais perguntas para você, Má. Vamos lá? Vamos embora. Nani, doutor Marcelo, boa tarde. Como posso ressignificar memórias que me fazem sentir emoções negativas? Pois é, nós precisamos olhar para essas memórias e compreender com autocompaixão. Eu gosto desse termo, que eu acho que ele explica bem o que ela está perguntando. Autocompaixão significa olhar para quem eu era no passado, seja na vida adulta ou adolescência ou infância, e aceitar que aquela pessoa que eu era não tinha tanta sabedoria, não tinha tanta coragem, que aquilo que eu vivi, traumas, sei lá, sofrimentos que eu tenho vivenciado, não vão se repetir necessariamente. O trauma é uma grande ilusão, porque o fato aconteceu, mas no momento presente ele só restou a memória. A memória é uma ilusão. Então a pessoa precisa... E como que a gente burla então essa ilusão para melhorar? Como a gente faz essa ressignificação? Sim, como é que faz? Justamente, a pessoa precisa... Ter a consciência primeiro? Primeiro tomar consciência. Que é passado, né? Já Isso, foi, é um exato, trauma, passado, acabou. Exato. Eu gosto muito de uma lei metafísica e psicológica, que é a lei do perdão e do auto-perdão. Eu acho ela fundamental, mas é possível. Não, porque estou falando assim, quando está nessa dor, nesse sofrimento aí, às vezes a pessoa fica remoendo, doendo, remoendo claro. situações. Se a pessoa não consegue
Eu acho que sozinho é difícil encontrar um caminho terapêutico. Eu gosto dos formatos de grupo. Por exemplo, eu tenho terapias sempre em formato de cursos terapêuticos com muito envolvimento. Eu tenho um workshop marcado só para amanhã, mas os cursos ainda, a gente está definindo a agenda para a semana que vem. Para fazer esse workshop, é sobre o quê? Esse workshop é muito legal também, ele é sobre a cura do feminino e do masculino em todos nós. Todos nós temos esses dois lados. E onde vai ser online? Online, amanhã, dia 21, 19 horas. Como que faz para inscrever, para participar? Quem quiser participar pode entrar no site, site, entrevidas.com.br. Entrevidas.com.br, gente, já segue aí. E aí é ao vivo, é legal, o pessoal interage comigo ali, pergunta o que quiser e depois fica gravado 48 horas. Certo, tem mais perguntas, Marcelo. Tá bom. Vamos lá, João Borges, deixa eu ver. Como se livrar da sensação de tempo perdido e seguir em frente sem levar a bagagem ruim? Acabando com a autoexigência e o perfeccionismo. Não existe tempo perdido. Toda sensação de tempo perdido, ela é geralmente uma sensação que vem da comparação. Porque se você tempo perdido, naquele momento estava bom. Exato. Geralmente você fala de relacionamento antigo. Ah, meu Deus, como eu perdi tempo naquele relacionamento. Tá bom, mas eu garanto que quando você estava junto com aquela pessoa, estava ótimo. E foi a tua escolha. Não é? Bem Naquele ou mal, momento, né? bem ou mal, estava bom. Sim. É só virar passado, né? É só virar ex que vira tempo perdido. Sim, sim. Eu acho que é falta de percepção do quanto a pessoa cresceu, ou pode crescer até depois, analisando o que se passou. Todas as pessoas, as que fazem bem e, infelizmente, até as que nos fazem mal, têm uma lição ali. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem uma lição em cada pessoa que passa pela tua vida. A questão Nada em vão, né? Análise, oi? Nada em vão. Nada Tudo tem um em vão, porquê. nada em vão. Agora, realmente, eu vejo uma dica que eu dou é sair da vaidade. Em que sentido? A pessoa, às vezes, ela tem uma vaidade de falar, puxa, eu não deveria ter errado. Isso é vaidade. Por que eu não deveria ter errado? Eu sou humano e todo ser humano erra. Eu deveria ter errado, sim. A gente só acerta depois de várias tentativas para qualquer coisa. Você vai aprender a tocar um instrumento musical, você vai aprender a dançar, você vai aprender qualquer coisa, você vai errar bastante até ficar bom. Então, por que na vida, na afetividade, no amor, nas relações, as pessoas querem acertar de primeiro? Tem uma arrogância nisso, entende? Uma vaidade. Se a pessoa aceitar, né, Nani, que ela Com erro que a gente criança, a gente tem que nos permitirmos quebrar a cara várias vezes, entender que isso vai nos amadurecer e que o tempo presente, como você bem falou agora há pouco, é uma preciosidade, é o que há de mais importante na vida. Esse tempo agora, daqui a pouco, daqui a um segundo, pronto, já vira passado. Exato. Né? E quem sabe, quem pode dizer o que vai acontecer daqui um segundo, um minuto? Não sabemos. É um controle do qual você está numa ilusão. Né? Passado e futuro são dois tempos ilusórios. Né? Certo. Mais uma pergunta para você. Doutor Marcelo e Nani, maravilhosos, obrigada. Não aprendi, não sei perdoar. Como é o começo de aprender a perdoar? Agradecida. Aloha, Paula. Paula. Olha, falar para a Paula uma coisa importante para todo mundo que está te acompanhando, nos acompanhando agora, Nani. Existe um perdão que a gente costuma ouvir falar, que é religioso, que é um perdão onde você procura se reconciliar. Mas o perdão que eu vou falar agora não é esse, ele é um perdão psicológico. Ele é um perdão que não te obriga a conviver com alguém. Mas ele é importante para você que perdoa. Se você vai continuar a conviver ou não, é um direito seu escolher. É importante dizer isso. As pessoas acham que perdoar sempre é reconciliar-se. O perdão, ele significa aquilo que aconteceu. Eu paro de exigir, ainda que inconscientemente, que o outro venha se retratar, venha corrigir. Enquanto você mantém uma mágoa, um ressentimento, na expectativa de que o outro venha se corrigir com você, você está dando um poder para essa pessoa, percebe? Isso que as pessoas não percebem, que quando não perdoam, estão com raiva ou magoadas, elas acham que estão... A pessoa está dona do sentimento do outro. Então... Né? Está dona do sentimento. Se vezes... você está remoendo, parando, pensando, sofrendo, agoniado, o outro está lá, ele está controlando isso. Você está dando poder, não é verdade? Está dando poder. A pessoa e as pessoas não veem assim, elas acham que não perdoar é uma questão de dignidade. Não, perdoe para você ser se libertar. livre. Isso. Você se libertar. E aí você faz o que você quer da tua vida, você não é obrigado a conviver. Sim. Né? Perdoar não é esquecer. Você tem Deixa direito, aí. perfeito. Né? Deixa aí.
Pelo menos, Perfeito. não é? Você tem direito de retomar uma relação ou não, mas no outro patamar. Aí é uma Sim. outra, tem que ser uma outra história. Uma outra história, né? Outra história. Mais uma pergunta para você, Marcelo. Vamos lá. Nani, Marcelo, boa tarde. Como ajudar uma pessoa da família a superar uma doença e sentimentos de culpa? André Nicodemo. Pois é, primeiro, a pessoa que está querendo ajudar a outra, ela tem que estar num nível de lucidez muito grande. Porque o que ela está perguntando não é para ela, é como ela ajuda a outra pessoa. Isso exige um preparo emocional, né? Então tem que ver se ela não está se sobrecarregando dessa responsabilidade em primeiro lugar. Agora, para eliminar sentimentos de culpa, para qualquer pessoa, é necessário ter essa aceitação da nossa falibilidade, que nós falhamos mesmo. É entender que, como a gente estava conversando, errar várias vezes até faz parte do processo do aprendizado. A culpa, na verdade, a gente elimina com auto-perdão. E o auto-perdão vem de um olhar de gratidão com o presente, que a gente estava conversando. Se eu estou grato com o presente, eu não perco minha energia lamentando o resultado que eu não alcancei. É isso que eu falo em vaidade e perfeccionismo. O perfeccionismo ele vem muito na personalidade de quem sempre foi muito criticado, geralmente. As pessoas não querem errar, têm muito medo de errar. O medo, né? Então, lamentam o erro que cometeram e perdem tempo presente de vida, deixa escoar pelos dedos no lamento do passado. Então, o que a pessoa precisa é gratidão com a vida, é gratidão com o presente, é perder a vaidade, dane-se o erro que cometeu, porque Peça perdão, peça desculpa, peça perdão. Sim, sim. Se for possível, a gente não pode nem depender disso, que às vezes o outro não pode não querer perdoar ou não está aqui Pelo menos o presente. seu coração está livre. Isso, eu acho que tem que ter auto-perdão absoluto. Eu sempre falo, olha, se perdoem 100%, porque culpa é se deixar manipular. Toda vez que você se sustenta na culpa, você está se deixando manipular por alguém. Marcelo, como as redes sociais, hein? Primeiro, para saber de manhã, como que é a rede social para as pessoas todas te seguirem? Bom, eu estou no Instagram. E fala da Vibe também. Tá bom. Nani é minha colega na rádio Vibe Mundial, né? Então, meu programa é diário na rádio, meio-dia, e programa Entrevidas, e eu transmito para as minhas redes sociais todas também ao vivo. Dá para me assistir pelo Instagram, @MarceloCotrinOficial. Lá eu deixo também as atividades do momento, é isso aí que o pessoal está vendo na tela. E pode também me acompanhar no YouTube, canal Marcelo Cotrim, TikTok, estou bem ativo no TikTok, o pessoal curte muito, perfil Marcelo Cotrim. Então, tudo, né, Marcelo? Tô em várias redes aí. Volta mais vezes? Pelo menos uma vez por mês você vem aqui? Poxa, agradeço a oportunidade, agradeço o seu carinho. É sempre uma alegria ter você aqui. Sempre que for possível. Já está convidado. Uma vez por mês você vem aqui, Marcelo. Então tá bom. Vou te colocar Combinado. de ping-pong aqui. Quadro com o Marcelo ping-pong. Perguntas Agradeço e respostas. o carinho seu, viu? Gratidão. Nós vamos para o intervalo agora, mas eu vou com música. Cante, por favor. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você. Não há ninguém no alto astral. Te amar é o bem que apaga qualquer mal.